Agora são 7h48. Vamos falar sobre a crise no Equador. A gente convidou aqui o Javier Guerreiro Mesa, ele que é mosaicista, nascido no Equador, e ele é residente no Brasil há 3 décadas, é militante social desde os 14 anos e vai falar com a gente direto de Curitiba. Oi, Javier, buenos dias. Buenos días, compañera. Buenos dias. Tudo bem, Javier? Olha, a gente vai conversar com você, Javier, e vai conversar também com o Gilberto Maringoni, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Oi, Maringoni, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Marilu. Tudo certo? Então a gente já está aqui, o Glauco Faria também já está aqui. Temos já notícias, inclusive, que saíram, né, na imprensa equatoriana e dando conta, inclusive, de uma prisão. A gente tem aqui, inclusive, a nota do Partido dos Trabalhadores falando de uma governadora, mas o Glauco Faria também está aqui ao meu lado e parece que lá o termo é prefeita, né? Prefeita de Pichincha. De Pichincha, exatamente. E a gente começa, portanto, repercutindo essa notícia mais recente, né, que eles tratam como prefeita, mas inclusive o Partido dos Trabalhadores tratando, né, a Paola Pabon como governadora, né, de Pichincha, ela que lidera, né, o movimento político Revolução Ciudadana, né, que tem apoiado aí as manifestações populares contra as medidas neoliberais e repressivas do presidente Lenin Moreno, né? Vou ler aqui, inclusive, a nota do Partido dos Trabalhadores. A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores expressa seu repúdio à prisão ilegal da companheira Paola Pabon, governadora da província de Pichincha, Equador, mas, enfim, prefeita, né? Depois o Javier pode explicar melhor. A líder do movimento Revolução Ciudadana foi detida na madrugada em sua casa por policiais fortemente armados por seu posicionamento em favor das recentes mobilizações contra as medidas antipopulares do governo de Lenin Moreno. E, segundo a nota do PT, defendemos a América Latina como zona de paz e a solução pacífica e dialogada para os entraves dos países de nossa região. Essa atitude do atual governo demonstra desprezo pelos valores democráticos e desrespeito à vontade soberana de seu povo expressa nas urnas. Manifestamos nossa solidariedade a Paola Pabon, ao povo equatoriano e aos companheiros do movimento Revolução Ciudadana, e rechaçamos a inadmissível perseguição política contra a companheira em um Estado democrático de direito e defendemos sua liberdade imediata para que retome as atividades do governo de Pichincha. Bom, inicialmente, Javier, você já estava sabendo dessa prisão e eu queria que você falasse dessa frente, né, que vocês estão fazendo de solidariedade ao Equador aqui no Brasil. Bom dia. É o seguinte, André Machado e o Anísio Garcês, companheiros aqui de Curitiba, quando na sexta-feira estavam no auge as lutas populares encabeçadas pela CONAI, Confederação Nacional de Nacionalidades Indígenas do Equador, me convidaram para participar de um ato em solidariedade com o Equador. Aí falei, vamos fazer então uma frente de solidariedade concreta, né, com o meu povo. Eu moro 3 décadas aqui e, de fato, foi ontem a fundação da Frente de Solidariedade em Curitiba, com a participação de aproximadamente umas 20 pessoas, entre elas outro equatoriano que mora faz muito mais tempo que eu aqui, o Rubem Serra, um companheiro engenheiro militante do PCdoB aqui no Brasil. Eu não sou militante de nenhum partido, sou militante social, acho que é suficiente. A prisão da Paola Pabon, eu fiquei sabendo de imediato através da Janete Souza, uma companheira da Babel Latino que mora na Europa. E foi feita uma transmissão ao vivo pela filha da Paola Pabon. É governadora da província de Pichincha, como seria no Brasil. Há uma diferença. Prefeito é o governador da província e alcalde é o prefeito de Brasil. Sim. Alcalde é o que governa as cidades. Isso.
A perseguição do Lenin Moreno, seletiva aos membros do Aliança País, que, segundo ele e seus assessores, estão detrás das lutas populares, era desesperado. Embora a Aliança País esteja participando dessa frente de luta, quem está na direção são as nacionalidades indígenas. São os indígenas, essencialmente da região serrana e da Amazônia, que foram afetados duramente com as medidas do FMI ditadas pelo governo do Lenin Moreno. Exato. E Maringoni, como é que fica agora nessa questão? O Lenin revoga, né, os ajustes aí do combustível, porém, na realidade, prende, né, essa governadora, enfim, prefeito, como o Javier bem explicou. Como é que fica a situação? Tá bastante confusa, né? Não, Marilu, bom dia. Bom Bom dia. dia, Glauco. Bom dia, Javier. Bom dia, Maringoni. É preciso ver uma coisa. Essa prisão se dá num quadro de defensiva do governo Lenin Moreno, porque ontem, quer dizer, anteontem, na verdade, à noite, na madrugada, ele recuou do decreto de aumento de combustíveis. Me parece, eu estou sabendo agora dessa prisão, que ele, depois de recuar, de publicar no Diário Oficial, de atender essa reivindicação básica, ele começa a fazer uma repressão seletiva. É preciso ver no decorrer do dia de hoje como é que vai ser a reação do movimento popular. Porque nós tivemos aí 13 dias dramáticos no Equador, né, com 8 mortos, 1.350 feridos e 1.192 presos. Então foi uma repressão muito pesada. A gente viu as cenas aí no YouTube e tal. A imprensa brasileira não cobre a contento isso, mas a gente não vê, mas foi muito dramático. Esse recuo de um governo que precisou se mudar para Guayaquil, saiu de Quito a Guayaquil, parece que agora ele começa a querer controlar de uma maneira mais cirúrgica. Então ele vai intimidar a liderança, se é esse o caso, para tentar não diminuir o seu recuo, mas para tentar reassumir o controle da situação, evitando uma volta das mobilizações. É só importante falar uma coisa. Essa questão dos transportes é muito sensível em todos os lugares em que acontecem paralisações desse tipo, em que acontecem movimentações desse tipo. A gente tem uma desaceleração na economia do Equador, ela vai crescer 0,2%. Mais ou menos, ela tá estagnada. O governo anuncia uma reforma trabalhista de retirada de direitos. Tem uma inflação muito alta. Mas o que mobiliza a questão dos transportes? Se a gente olhar para o Brasil em 2013, o que mobilizou, o gatilho para aquelas mobilizações, foi o aumento do preço do ônibus, do metrô e do trem em São Paulo. E você tem, em todos os países onde acontecem movimentações muito grandes, os transportes, a mobilidade, ou seja, a possibilidade do sujeito se deslocar de um lugar para outro, muitas vezes está no centro das revoltas desse tipo. E foi isso que aconteceu no Equador. E a gente teve, né, Maringoni, a gente tem a decretação do estado de exceção feita pelo Lenin Moreno, tem uma repressão dura às manifestações populares. Nos últimos 2 anos já tivemos outros episódios no Equador, por exemplo, como a prática do lawfare, como também foi feito aqui no Brasil, e tudo em nome de medidas neoliberais de um acordo feito com o FMI. A partir disso e também de outras experiências em países aqui da região, a gente pode dizer com alguma certeza que as medidas neoliberais que tentam ser implantadas hoje, não só no Equador, como em outros países, elas são incompatíveis com a democracia? Olha, tudo se desenha, aponta para isso que você está falando. Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro é um governo que tem medidas muito preocupantes nessa questão de tentar reduzir o espaço democrático, censura, tentativa de intimidar o movimento social, ao mesmo tempo que prossegue com a agenda privatista de entrega da Amazônia, entrega de Alcântara, a venda da Petrobras e tal. Na Argentina do Macri, embora não tenha havido um recuo democrático, as condições de vida estão levando a que a revolta se traduza na possibilidade de uma derrota acachapante do seu governo. Mas essa incompatibilidade entre
liberdade total dos mercados e fechamento da democracia parece ser uma tendência muito forte. Muito bem. Agora, Javier, a gente viu, inclusive, que o Papa Francisco, né, durante aí a abertura dos trabalhos do Sínodo, ele rezou aí pelo Equador, ele, enfim, deu um espaço, né, bastante grande para essa questão, para essa crise toda e principalmente na proteção das populações indígenas. E ontem eu não consegui acompanhar exatamente tudo, mas houve uma rueda de prensa, né, como dizem, uma coletiva de imprensa entre os indígenas, entre as lideranças indígenas. Eu não sei se você chegou a ver ou quais as informações que você recebe do Equador a respeito agora da mobilização, enfim, agora também diante dessa prisão, né, dessa governadora. Não só aconteceu a prisão da governadora, da Paola Pavón, está acontecendo prisões seletivas de outros companheiros ligados à Aliança País. Há uma preocupação muito grande entre as lideranças da CONAI. Eu conversei ontem com Pablo Dávalos, que foi candidato a prefeito de Quito pelas organizações indígenas, e eles temem que no decorrer deste mês e dos próximos dias vão acontecer mais prisões, porque, como o Maringoni falou, é uma questão cirúrgica, acabar com as cabeças, mas eles não percebem uma coisa, que o movimento indígena ele tem uma capacidade de resistência de mais de 300 anos. Tá? Na minha província, onde eu nasci, surgem lideranças como Fernando Daquilema, os Hermanos Lasso e outras figuras que vieram resistindo à colonização espanhola, aos governos de ultradireita e tudo isso. Eu acho que estão em estado de alerta todos os movimentos sociais prontos para o embate. O que, como ontem falava na reunião, o Equador precisa de uma solidariedade ativa. Em que consiste essa solidariedade ativa? Em que nós aqui no Brasil também façamos coisas para sair deste atolhadeiro em que nos encontramos. Porque assim dividimos as forças do inimigo. Tá? Porque agora estão concentradas no Equador todas as forças, me atrevo a dizer, e o Maringoni pode aportar melhor, do Império, através do Fundo Monetário Internacional. A Embaixada dos Estados Unidos determinou toda essa política. O Lenín Moreno se consultou com Enrique Ayala Mora, presidente do Partido Socialista, que foi reitor da Universidade Andina Simón Bolívar. Tem um áudio sobre ele falando sobre isso, Enrique Ayala Mora, que era assessor da Frente Única Unitária dos Trabalhadores e da CONAI, traindo. Então, todo esse recuo estratégico, através da derogação do 883, é para poder tomar fôlego. Nunca na história republicana do Equador um presidente saiu do Palácio de Carlos Delgado em Quito e foi se refugiar no Palácio do Jaime Nebot Sadi, um conotado ultradireitista do Partido Social Cristiano, que foi assessor e homem principal de Belém Febres Cordeiro, os dois torturadores de companheiros militantes, comprovadamente. Então é isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, sim. E agora a gente passa a bola para o Maringoni, né? Dessa atuação, né, dos Estados Unidos, né? E dessa força, né? Das populações indígenas no Equador, né? Que ele falou que a luta é de centenas de anos, né? Marilu, uma coisa importante é que países como o Equador, o Peru especialmente, o Paraguai também tem essa composição étnica, quer dizer, a diferença étnica é muito marcante. Os indígenas são mais da metade da população do Equador e formam um bloco quase, não é um apenas, porque você tem vários movimentos indígenas, estão agrupados na Confederação Nacional de Associações Indígenas, mas eles formam um setor marginalizado historicamente da sociedade peruana. Se você vai pegar os pobres, eles são, em sua maioria, são indígenas. Então, essa composição da mistura da questão étnica
com a questão social, a pobreza tem cor, faz do Equador um caldeirão de tensões muito séria. É um país pequeno, um país em que o PIB dele é 15 vezes menor que o do Brasil, mas o Equador, desde 2000, tem um sério problema econômico que não foi resolvido nem pela administração Rafael Correa, que é a dolarização da sua economia. Isso coloca o país à mercê da economia americana. Ou seja, se não entram dólares no país, o Equador não tem moeda. Então, ele tem uma necessidade premente de estar aberto para o exterior, leia-se, para os Estados Unidos. Então, a subordinação da economia equatoriana, com todo esse período de liberdades, de desenvolvimento do governo Rafael Correa, sempre foi uma liberdade, vamos dizer, subordinada ao dólar. Então, quando a gente fala governo americano, a gente precisa saber o ponto sensível está na economia. Um país sem moeda, ele tem uma parte da sua soberania cortada. Soberania, a gente sabe, é território, forças armadas e moeda, especialmente. Né? Se você não controla a moeda, uma dessas três partes fundantes, essenciais da soberania está ferida, está faltando. Né? Você tá com... Então, essa fraqueza do Equador se manifesta nessas horas. Se não entra investimento constante, se há uma queda das exportações, como está acontecendo, o Equador entra em crise. Perfeito. Bom, a gente agradece aqui a participação do Javier Guerreiro Mesa, ele que é equatoriano, né? Nascido lá no Equador, mosaicista, residente no Brasil há 3 décadas e militante social desde os 14 anos, vive em Curitiba, no Paraná. E o Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. A gente agradece os dois e até a próxima, hein? Porque realmente a crise no Equador tem tudo aí, os ingredientes para continuar. A gente volta a se falar, tá bom, gente? Um beijo, Gilberto, um beijo, Xavier. Beijo, obrigado. Obrigado, Cláudio. Tchauzinho, até mais. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.